Olá! Na aula passada, iniciamos o estudo dos atos administrativos, falamos do conceito de ato administrativo, dissemos das categorias dos atos administrativos que estão de fora do conceito e começamos o estudo das características ou atributos do ato administrativo. Abordamos apenas as duas primeiras características, que são a presunção de legitimidade e de veracidade e a imperatividade. Falta abordar duas outras características ou atributos do ato administrativo, que são a autoexecutoriedade e a tipicidade. Então, na sequência, atributos ou características do ato administrativo, autoexecutoriedade. Este atributo da autoexecutoriedade, ele tem a mesma abordagem do atributo da autoexecutoriedade que fizemos em poder de polícia. Então, é a mesma abordagem, ok? De modo que nós vamos relembrar aquilo que foi dito. Pela autoexecutoriedade, a administração pode fazer cumprir suas decisões por seus próprios meios, independentemente de buscar autorização no Poder Judiciário. Então, a autoexecutoriedade credencia a administração pública a fazer cumprir suas decisões por seus próprios meios, sem necessidade de buscar autorização prévia do Judiciário. Vimos que alguns autores dividem este atributo em dois: exigibilidade e executoriedade. Então, há quem divida o atributo da autoexecutoriedade em exigibilidade e executoriedade. Desta forma, a exigibilidade credencia a administração a praticar meios indiretos de coação para forçar a observância do ato administrativo. Então, pela exigibilidade, a administração pode se valer de meios indiretos de coação para fazer cumprir suas decisões. Por exemplo, ela notifica o munícipe a limpar seu terreno sob pena de multa. Então, presente está a exigibilidade, porque a administração notifica o munícipe a limpar seu terreno sob pena de multa. Há uma coação indireta. É indireta, não é direta. Direta seria se ela pudesse ir lá colocar o ancinho, né, na mão do munícipe e fazer ele limpar o terreno com um chicotinho, né? Então, não pode. Então, ela pode notificá-lo a limpar o terreno em determinado prazo. Se não o faz, vai aplicar-lhe a multa. Então, aqui, meio indireto de coação. Pelo atributo da executoriedade, a administração poderia praticar meios diretos de coação. Então, ela, numa vigilância sanitária, verifica que existem medicamentos deteriorados, ela apreende. Então, ela já toma a medida. Se houver resistência, ela tem que afastar a eventual resistência na medida do necessário. Claro que a executoriedade, por permitir os tais meios diretos de coação, é exceção. E claro que se a medida é executória é porque ela é antes exigível, não é? Sem dúvida. A executoriedade é mais do que a exigibilidade e pressupõe a exigibilidade. A mesma abordagem que a gente fez lá no Poder de Polícia. Como ela é mais do que a executoriedade, como ela autoriza meios diretos de coação, como ela é um plus, é preciso que se trate de modo excepcional. Então, a executoriedade só existe excepcionalmente. Se houver previsão legal ou se houver uma situação de urgência que não possibilite outra saída. Né? Então, a executoriedade é mais do que a exigibilidade. A executoriedade é excepcional, só existe havendo situações de urgência ou em situações urgentes onde não há outra alternativa, certo? Então, temos aí a autoexecutoriedade,
relembrada, mesma abordagem lá do poder de polícia. O quarto atributo é a tipicidade. Bom, então, quarto atributo, tipicidade. Por este atributo da tipicidade, o ato administrativo ele tem que se amoldar ao disciplinado em lei para atender à finalidade especialmente pretendida pela administração pública. Repetindo, o ato administrativo tem que se amoldar ao disciplinado em lei para atender à finalidade especialmente pretendida pela administração pública. Eu vou exemplificar aqui também. Suponha que a administração tenha um servidor que tenha praticado uma infração. Vou dar um exemplo de uma infração que aconteceu com um colega meu magistrado, em que ele, no dia de trabalho, chegou lá no cartório e viu a servidora sambando com roupa de passista. Era perto do carnaval, o servidor ia desfilar, trouxe a fantasia, e os colegas, põe a fantasia, era uma roupa de passista, e você sabe que é uma roupa assim, um pouco mais decotada, né? Ah, samba um pouquinho, e ela foi na onda e ela... Nisso chega o magistrado, olha a situação, né? Ela lá sambando com a roupa de passista. Totalmente inadequado para o local, né? Para o ambiente, para o horário. Enfim, respondeu a um processo administrativo por ter praticado essa infração. E no final, aplicou-se a ela uma punição, nos termos da lei. A lei estabelece advertência, alguns estatutos chamam de advertência de repreensão, suspensão, até determinados prazos, conversão da suspensão em multa, demissão. Ok. Aplicou-se uma pena, suponha que tenha sido aplicada uma pena dentro daquelas previstas em lei, dentro de critérios de razoabilidade e discricionariedade, levado em consideração a pessoa da infratora, os danos causados ao serviço, etc. e tal. Tá. Então, vejam, para a infração, exige-se uma punição XYZ, que está na lei. Então, pela tipicidade, o ato administrativo deve se amoldar ao disciplinado em lei para atender à finalidade especialmente pretendida pela administração. Agora, suponha que nada tenha sido feito nesse sentido e que essa servidora tenha sido removida com caráter de punição. Remova-se a servidora porque fez isso, sambou no cartório, em horário de expediente e tal, estou removendo. Mas os estatutos não costumam prever a remoção com caráter punitivo. Então, neste caso, se isso tivesse acontecido, o atributo da tipicidade não estaria atendido. Porque a remoção não tem por fim punir. A remoção tem por fim atender à necessidade do serviço. O servidor está aqui onde ele é desnecessário, ele vai para lá onde ele é necessário. O fim da remoção é atender à necessidade do serviço. Não é punir. Então, se isso acontecesse, o atributo da tipicidade não teria sido atendido. Claro que isso é desvio de finalidade, né? E a gente vai trabalhar o desvio de finalidade daqui a pouco dentro dos elementos do ato administrativo. Então, pelo atributo da tipicidade, rememorando, o ato deve ajustar-se ao disciplinado em lei para atingir a finalidade especialmente pretendida pela administração. Pois bem, vamos falar agora de perfeição, validade e eficácia. Então, na sequência, perfeição, validade e eficácia. Considera-se perfeito o ato que completou o ciclo de sua formação, podendo então ingressar no mundo jurídico. Então, perfeito é aquele ato que completou o ciclo de sua formação, podendo ingressar no mundo jurídico. Válido é o ato ajustado à lei e ao direito. Então, pode ser que o ato esteja perfeito, porque ele completou o ciclo de sua formação,
mas não esteja válido, porque em algum momento houve uma ilegalidade. Tá? Então, o ato é perfeito quando completa o ciclo de sua formação. Válido se ajustado às exigências normativas, à lei e ao direito. E eficaz quando está pronto a produzir seus efeitos. Então, podemos ter um ato perfeito, um ato válido, mas ainda não eficaz, porque não está pronto para produzir os seus efeitos. Também podemos ter um ato perfeito, inválido, não eficaz, porque ainda não está pronto a produzir seus efeitos. Como é possível um ato perfeito, válido e eficaz, por estar pronto a produzir seus efeitos, perfeito, inválido e eficaz, porque está pronto a produzir seus efeitos, apesar da ilegalidade. Então, todas essas combinações são possíveis, né? Então, o ato perfeito é o que está pronto a produzir seus efeitos, válido é o que está ajustado às exigências normativas e eficaz é aquele que está pronto a produzir seus efeitos. Quando que o ato ainda não é eficaz? Nas seguintes situações. Então, não eficaz é o ato nas seguintes situações. Primeira, estiver submetido ou subordinado a evento futuro e incerto, como uma condição suspensiva. Então, o ato não é eficaz, primeiro, se estiver subordinado a evento futuro e incerto como uma condição suspensiva. Eu vou exemplificar. Suponha que uma pessoa tenha uma área rural e perto dessa área rural exista um rio. E ele pretendia usar a água do rio para irrigar sua plantação. E a administração até lhe consente que assim faça, desde que o volume de água esteja superior a determinada proporção. Então, ele tem uma autorização para derivar a água do rio para irrigar sua plantação, desde que o volume esteja em determinada proporção que não vai comprometer outras finalidades do consumo dessa água. Então, aqui, o ato administrativo está subordinado a um evento futuro incerto. Nós não sabemos quando o volume do rio vai permitir que ele derive, que ele retire a água do rio para irrigar a sua plantação. Então, um exemplo de ato administrativo ainda não eficaz. Também não é eficaz um ato administrativo submetido a evento futuro e certo, como o termo inicial. Então, não é igualmente eficaz o ato administrativo submetido a evento futuro e certo, como o termo inicial. Então, por exemplo, um ato administrativo praticado para ter efeito a partir do dia 1º de abril. Então, hoje, como ainda não é dia 1º de abril, o ato não é eficaz. Ele está submetido a um evento futuro e certo, como o termo inicial, mas hoje ele ainda não é eficaz. A partir do dia 1º de abril ele será. E por fim, o ato não é eficaz quando está subordinado à prática de um ato controlador por parte de outra autoridade. Então, se ele estiver subordinado à prática de um ato controlador por parte de outra autoridade. Normalmente, atos submetidos a vistos, autorizações, homologações, não ainda são eficazes, porque submetidos à prática de um ato controlador por parte de outra autoridade. Quer dizer, uma pratica o ato, mas tem outra autoridade que vai praticar um ato controlador. Um visto, uma autorização, uma homologação. Neste caso, o ato ainda não é eficaz. Então, recapitulando, considera-se perfeito o ato que completou o ciclo de sua formação, considera-se válido o ato praticado conforme as exigências normativas e eficaz aquele que está pronto a produzir seus efeitos. Não são ainda eficazes os atos
subordinados a evento futuro incerto, como a condição suspensiva, a evento futuro certo, como o termo inicial, a prática de ato controlador por outra autoridade, como é o caso de atos subordinados a visto, aprovação, homologação, etc. Prosseguindo em ato administrativo tem bastante coisa para falar. Nós vamos agora abordar o que eu considero de suma importância em atos administrativos, que são os elementos ou requisitos do ato administrativo. Claro que tudo é importante, né? Mas assim, não dá para prosseguir no estudo do direito administrativo se a gente não trabalhar bem os elementos ou requisitos do ato administrativo, tá bom? Então, elementos ou requisitos do ato administrativo. Antes da gente dizer quais são os elementos ou requisitos do ato administrativo, é importante eu mencionar a vocês que eu não sigo nessa linha o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, porque ele tem uma abordagem um pouco diferente. Eu sigo, então, a maioria dos autores vão falar uma língua um pouco uniforme, digamos assim, portanto, que nós vamos seguir a maioria dos autores. Na abordagem do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, ele tem uma abordagem um pouco diferente, um pouco mais complexa, e a gente vai trabalhar o que a maioria faz, até porque não há necessidade de a gente trabalhar o pensamento do professor Celso, a não ser que a gente estivesse, né, aprofundando, estudando o ato administrativo especificamente, fazendo uma monografia a esse respeito, fazendo um curso de extensão. Então, assim, claro, é muito boa a abordagem dele, mas a gente vai trabalhar a maioria dos autores, o que é e tem sido suficiente de modo geral, tá? Então, vamos ficar com essa observação, porque de repente você está lendo lá o Celso Antônio Bandeira de Mello e vai ver que a abordagem é diferente, tá? Então, a maioria dos autores vão dizer que os elementos ou requisitos do ato administrativo são 5. Sujeito, alguns vão falar em competência, então sujeito ou competência. Objeto, forma, motivo e finalidade. Então, os elementos ou requisitos dos atos administrativos são sujeito ou competência, objeto, forma, motivo e finalidade. Nós vamos iniciar pelo sujeito. Pode pôr entre parênteses competência, que é para relembrar que alguns preferem falar em competência. Agora, eu vou destacar o sujeito porque eu prefiro falar em sujeito, em vez de competência. Sigo nesse ponto a professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Ela fala em sujeito, acha preferível falar em sujeito, em vez de falar em competência. E por que é preferível falar em sujeito, em vez de falar competência? Porque aquele que pratica o ato, ou seja, o sujeito, ele além de ter competência, ele tem que ser capaz nos termos da lei civil. Então, se falássemos apenas em competência, ficaria de fora a capacidade. De modo que é melhor falar em sujeito, a expressão mais abrangente, a palavra, melhor dizendo, é mais abrangente. Então, se você quiser deixar essa anotação, pode anotar nesse sentido. Sujeito é mais abrangente do que competência, portanto, é preferível falar em sujeito, tá? Então, sujeito é mais abrangente do que competência, portanto, é preferível falar em sujeito. Eis que aquele que pratica o ato administrativo, além de ter competência para fazê-lo, deve ser capaz nos termos da lei civil. Então, aquele que pratica o ato administrativo, além de ter competência para fazê-lo, deve ser capaz nos termos da lei civil, certo? Mas muitos vão falar em competência, se numa prova, né, existir lá, quais são os elementos do ato administrativo? Não tem sujeito, tem competência, óbvio que você vai responder com competência, certo? Então, tem que ter essa noção. Pois bem, quando a gente fala assim, que o sujeito tem que possuir competência para a prática do ato administrativo, claro que isso significa ter atribuição legal, né?
É nesse sentido que se fala em competência. Competência para a prática do ato é possuir a atribuição legal para a prática do ato. Não tem nada a ver com aquela situação assim de dia a dia, né? Informal, que a gente às vezes fala assim, o fulano é um incompetente, no sentido de que não presta para nada. Não é isso, né? Ter competência é ter atribuição legal para a prática do ato administrativo. E a competência, como que ela é definida até chegar ao agente, que é a pessoa física? É muito simples. A Constituição Federal define a competência dos entes da federação, né? Da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal, dos municípios. Então, a Constituição Federal define a competência dos entes da federação. As leis infraconstitucionais vão definir a competência das entidades da administração pública indireta, que para criar uma entidade da administração pública indireta é preciso lei, né? Ou a lei cria ou a lei autoriza, conforme ela seja pessoa de direito público ou de direito privado. Mas lei há de existir. Então, entidades da administração pública indireta têm sua competência firmada em lei, que vai definir a competência dos órgãos e, consequentemente, dos cargos que são ocupados por agentes, né? Ou empregos, dependendo da pessoa que se trate. Então, assim, Constituição Federal define competência de ente da federação. Lei infraconstitucional define competência de entidades da administração pública indireta, de órgãos públicos e de cargos e empregos, então, portanto, dos agentes, certo? Lembrando, né? Lembrando que quando a gente estudou o poder normativo, eu mencionei a vocês que nos termos do artigo 84, inciso 6º, a linha A da Constituição Federal, é possível que o presidente da República, mediante decreto, trate de matéria organizativa, desde que não haja aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. Então, é perfeitamente possível que, através de decreto, haja definição de competência, né? Então, internamente é possível tirar a competência de um, passar para outro, por meio de um ato administrativo veiculado por decreto. Isso não pode criar órgão, extinguir órgão, nem tampouco aumentar despesa. Vide artigo 84, inciso 6º, a linha A, e aquilo que a gente falou em termos de poder normativo. Certo? Então, como eu dizia, sujeito é aquele que pratica o ato, precisa ser competente, ter atribuição legal para fazê-lo e ser capaz nos termos da lei civil. Quanto à atribuição legal, funciona desta maneira. A Constituição define competência de entes da federação, leis infraconstitucionais definem competência de órgãos e agentes, mas com essa observação do artigo 84, inciso 6º, a linha A, onde há possibilidade de definição de competência por decreto com todas aquelas limitações. Em matéria de competência, é importante a gente destacar o artigo 17 da Lei 9784 de 99. Que lei é essa? Essa é a Lei do Processo Administrativo Federal, tá? A Lei 9784 de 99, 9.784 de 99, trata do Processo Administrativo Federal. E lá no artigo 17 diz assim: inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir. Então, muitas vezes, a lei pode deixar, né, em branco, né, quem seria o competente para a prática do ato. Então, aí, essa lei 9784 de 99, que trata do processo administrativo federal, resolve. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir. Resolveu, então, eventual problema de lacuna quanto à competência. Não havendo competência legal específica para a prática daquele ato,
né, para início daquele processo administrativo, ele vai ser iniciado pela autoridade de menor grau hierárquico para decidir. Depois a gente vai voltar a falar em sujeito, porque eu preciso trabalhar os vícios quanto ao sujeito. E os vícios quanto ao sujeito são vícios de competência e vícios de capacidade. Mas eu prefiro falar primeiro do elemento, depois voltar falando de vícios. Assim, vocês têm uma segunda oportunidade para relembrar, aí eu só relembro rapidinho o elemento, mas acaba ajudando na fixação, tá certo? Então, vamos já para o objeto, que é o segundo elemento, ou requisito do ato administrativo. Objeto é o efeito jurídico imediato que o ato produz. É o conteúdo do ato administrativo. Então, objeto ou conteúdo do ato administrativo é o efeito jurídico imediato que o ato produz. É o que se cria, é o que se modifica, é o que se extingue na ordem jurídica. Por exemplo, qual o objeto de um ato de desapropriação? O que ocorre para o dono do bem? A perda da propriedade. O que ocorre para a administração? A aquisição da propriedade. Então, é aquilo que se extinguiu para o proprietário e se criou para a administração na ordem jurídica. Então, o objeto da desapropriação é a desapropriação. Significa a perda da propriedade para o destinatário do ato e, ao mesmo tempo, a aquisição da propriedade para a administração. Então, voltando ao conceito de objeto, é o efeito jurídico imediato que o ato produz, é o conteúdo do ato administrativo, é aquilo que se cria, que se extingue, que se modifica na ordem jurídica. No ato de desapropriação, o objeto é a perda da propriedade. O objeto ele tem que ser lícito, possível, certo e moral. Então, o objeto tem que ser lícito, possível, certo e moral. Lícito, conforme a lei e o direito. Tá? Então, o objeto tem que ser lícito, conforme a lei e ao direito. Possível, realizável, no mundo dos fatos e do direito. Então, ele tem que ser possível, realizável, no mundo dos fatos e do direito. Certo, definido com precisão. Então, certo, definido com precisão. E moral, conforme princípios de ética, boa-fé e honestidade. Tudo que é difícil ver aqui, ultimamente, por essas paragens, né? Então, rememorando, o objeto tem que ser lícito, conforme a lei e ao direito, possível, realizável no mundo dos fatos e do direito, certo, definido com precisão e moral, conforme regras, princípios de ética, boa-fé e honestidade. Depois a gente vai ver os vícios do objeto. Quando ele é ilícito, quando ele é impossível, quando ele é incerto, quando ele é imoral. Mas, como eu falei, a gente volta, assim a gente tem 2 momentos para essa análise. O terceiro elemento do ato administrativo é a forma. A forma, ela pode ser tomada num sentido amplo e também num sentido restrito. Então, a forma pode ser considerada, abordada em sentido amplo e em sentido restrito. Nós vamos começar pelo sentido restrito. No sentido restrito, forma é exteriorização do ato. Exemplo, a forma de um ato de nomeação praticado pelo presidente da República é o decreto. Aliás, a gente já viu, o decreto é a forma pela qual se revestem os atos praticados pelos chefes do Poder Executivo. Então, no sentido restrito, forma é exteriorização do ato. Exemplo, forma do ato praticado pelos chefes do Poder Executivo é o decreto. Ok? Então, no sentido restrito, forma é exteriorização do ato. Mas, para o fim, nós vamos fazer uma classificação dos atos e vamos abordar os atos quanto à forma. A gente vai ver várias formas de atos administrativos. Por hora, ficamos apenas com o exemplo do decreto, que é a forma pela qual se revestem os atos praticados pelos chefes do Poder Executivo. Vejam que o decreto, eu falo assim, é um decreto. Eu não sei do que se trata, é forma só.
Para saber o conteúdo do ato, qual o seu objeto, que é o outro elemento, né? É preciso ler e ver do que se trata. Ah, é um decreto de nomeação de servidores. Então, qual o objeto deste ato? Nomeação de servidores. Ah, é um decreto de desapropriação. Qual o objeto deste ato? É uma desapropriação. Ah, um decreto regulamentar. Qual o objeto deste ato? É um regulamento. Certo? Beleza. E no sentido amplo? No sentido amplo, forma inclui também eventuais formalidades prévias à prática do ato. Então, no sentido amplo, forma inclui também eventuais formalidades prévias à prática do ato. Então, se a lei estabelece algumas formalidades prévias à prática do ato, essas formalidades fazem parte do conceito amplo de forma. Tá? Eu vou exemplificar com a questão da licitação. Antes da autoridade definir aquilo que ela quer licitar e como vai fazer, ela tem que fazer um levantamento de valores, tem que buscar preços, né? Então, ela tem que tomar certas formalidades prévias a efetivamente expedir o edital. Então, formalidades prévias à prática do ato encaixam no conceito amplo de forma. Agora, voltando à forma no sentido estrito, né? Qual é normalmente a forma do ato administrativo? Normalmente, a forma do ato administrativo é a escrita. Normalmente, os atos administrativos devem ser praticados pela forma escrita, sem dúvida. Porque só documentando que depois é possível, né, dar prosseguimento na hipótese de haver uma troca de servidor, que é possível se defender de uma ação judicial, de uma impugnação administrativa, o que quer que seja, um recurso. Então, normalmente, a forma é escrita, até para dar publicidade também, né, dos atos. Mas existem atos praticados pela forma verbal, como são as ordens dos superiores aos subalternos. Exceção, lógico, né? Então, normalmente a forma é escrita, mas excepcionalmente admite-se a forma verbal, como ordens de superiores a subalternos. No campo de contratos, vamos mudar um pouco de atos unilaterais, vamos para contratos. Normalmente os contratos são celebrados por escritos, mas tem contratação verbal para pequenas compras de pronto pagamento. A lei admite, tá? Mas é exceção. Tá? Normalmente a forma do ato administrativo é a escrita. Também, excepcionalmente, admite-se a forma dos sinais convencionais. Como ocorre no trânsito, as placas de sinalização, os sinais do semáforo, são atos administrativos. Quando está lá, pare, é uma ordem que está sendo dada da administração. É um ato administrativo ali, praticado pela forma do sinal convencional. Então, é possível a forma do sinal convencional, como ocorre, por exemplo, nas placas de sinalização no trânsito. E em caráter ainda mais excepcional, o silêncio pode ser considerado forma do ato administrativo. Em caráter muito mais excepcional, o silêncio pode ser considerado forma do ato administrativo. Quando? Quando a lei atribuir alguma consequência ao silêncio da administração. Então, excepcionalmente, o silêncio pode ser considerado forma do ato administrativo quando a lei atribuir alguma consequência ao silêncio. Me lembro que no Código de Trânsito tem uma disposição que diz que se o infrator não for notificado da infração no trânsito num prazo de 30 dias, a multa tem que ser cancelada. Então, aí nós temos o silêncio, né, como uma forma autorizativa do cancelamento da multa. Tá? Então, quando a lei atribui alguma consequência ao silêncio, podemos dizer que o silêncio é a forma do ato administrativo. Voltando na Lei 9.784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, o artigo 22, no caput, tem a seguinte disposição: os atos do processo administrativo
não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a exigir. Então, os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a exigir. Quer dizer que esse artigo 22 da Lei 9784 de 99 estabeleceu um princípio do informalismo do ato administrativo. Porque o ato administrativo não depende de forma determinada, a menos que a lei exija. Se a lei não exigiu, ele vale pela forma que foi praticada. Então, a gente pode dizer que ele instituiu o princípio do informalismo dos atos do processo administrativo. Será necessário obedecer à forma quando a lei expressamente exija. Se a lei não exige, ele vai valer aquele ato pela forma que foi praticada. E antes de fechar o entendimento de forma, é importante falar da motivação aqui dentro do estudo da forma. Por quê? É que a motivação do ato administrativo, embora relacionada ao elemento motivo, ela faz parte do conceito de forma. Como é que é? A motivação do ato administrativo, embora relacionada ao elemento motivo, faz parte do conceito de forma. Bom, para entender isso, preciso entrar um pouquinho em motivo. Veremos que motivo é o pressuposto de fato e de direito que embasa a prática do ato. Motivo é o pressuposto de fato e de direito que embasa a prática do ato. Naquele exemplo da servidora que sambou lá no cartório judicial. Qual o motivo da punição? Essa infração. Pressuposto de fato. E a lei que diz, né? Praticar uma conduta escandalosa, portar-se de modo incompatível com a dignidade da função, enfim, é ato infracional, sujeito à punição. Então, vejam que os motivos, ou motivo, é o pressuposto de fato e de direito que embasa a prática do ato. Agora, a motivação, ela é a exposição dos motivos, dos porquês que levaram a administração a praticar determinado ato. Né? Pode vir sob a forma de considerando isso, considerando aquilo, faço isso. Dependendo, né, do que se trate. Então, os motivos estão, claro, relacionados com a motivação, porque a motivação é a exposição dos motivos. Mas eu havia dito inicialmente que a motivação faz parte do conceito de forma. Em que sentido? É que a motivação quase sempre é necessária. E se ela for necessária, ela tem que existir. Se ela não existir, há vício quanto à forma. Quer dizer, o ato não está formalmente em ordem se não há motivação. Vejam que aqui a gente analisa o ato como se a gente estivesse analisando ele de fora. Eu não vou entrar em linha de consideração se os motivos são existentes, verdadeiros. Não é isso. Eu só quero saber se tem motivação, sendo necessária. Tem, forma ok. Não tem, forma não ok. Então, é nesse sentido que a motivação faz parte do conceito de forma. Se ela for necessária, normalmente ela é, veremos quando ela é, quando ela não é, dentro do tema motivo, ela tem que existir. Se ela não existir, o ato estará viciado quanto ao aspecto da forma. Tá? Então, a motivação faz parte do conceito de forma no seguinte sentido: se a motivação for necessária, ela deve existir. Não existindo, o ato estará viciado quanto ao aspecto da forma. Ok? A gente volta, né, nesse assunto, porque eu também vou falar dos vícios quanto à forma. E um deles, justamente, é a falta de motivação, quando ela é necessária, de modo que a gente vai voltar a falar disso. E na aula que vem, a gente continua falando dos elementos do ato administrativo, paramos em motivo, falaremos em finalidade e prosseguiremos falando de atos administrativos. Obrigada e até a próxima.